Vamos lá? Vamos lá? Então, faltando apenas agora, para a gente encerrar os crimes contra a honra, a questão da ação penal. O que nós temos? Eu falei para vocês que, normalmente, a gente verifica a natureza da ação penal nos tipos penais, né? Se tem a primeira fase que a gente analisa é se tem alguma menção no tipo penal na pena. Vocês viram que o 138 não tem nenhuma menção, o 139 também não faz nenhuma referência, e o 140 também não faz nenhuma referência. Por que isso? Porque senão seria repetitivo. Ou seja, o legislador teria que tratar da questão da ação penal em cada um dos delitos. E os delitos são da mesma espécie, são os crimes contra a honra. Então, o que o legislador preferiu? Como nós já mencionamos, ele trata da questão das disposições comuns. Então, tem disposições comuns que nós vimos as causas de aumento de pena, nós vimos a questão relacionada à exclusão do crime, nós vimos também a questão relacionada à retratação, nós vimos o pedido de explicações, né, que trata também o 144, que se refere a todos os delitos. Da mesma forma, agiu o legislador em relação à ação penal, ou seja, ele tratou das disposições comuns, porque senão ficaria repetitivo em cada um dos crimes. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui para poder interpretar essa norma aqui, para a gente saber qual a extensão, qual é a forma como o legislador tratou. Nós já vimos para vocês, quando se fala em ação penal, a gente quer saber se a ação penal é pública, incondicionada, se é pública condicionada, ou se a ação penal é privada, né? O legislador ele não faz nenhuma referência quando ela é pública incondicionada, é por uma questão de exclusão. Ela, quando não for nem privada, quando ela não for pública condicionada, ela será pública incondicionada. Para isso, nós temos o quê? Requisitos de procedibilidade indicados pelo legislador quando ele quer que a ação seja privada ou pública condicionada. Quando ele faz referência a uma ação penal privada, ele diz que somente se procede mediante queixa. Quando ele está se referindo a ação penal pública condicionada, ele diz que se procede mediante representação do ofendido ou até mesmo requisição do ministro da Justiça. Em relação à requisição do ministro da Justiça, é justamente em relação aos crimes contra a honra. Então, aí que nós identificamos o requisito de procedibilidade, ou seja, quando ele faz referência expressa, somente se procede mediante queixa. Eu sei que a ação penal é privada. Quando ele coloca mediante representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, nós vamos identificar que a ação penal é pública condicionada. Quando nós não tivermos nenhum requisito de procedibilidade, aí nós temos que a ação penal será pública incondicionada, certo? Como nós vimos no artigo 121, no homicídio, não tem nenhuma alusão à questão da queixa-crime ou representação. Então, a ação penal, por exclusão, era considerada pública incondicionada. Bom, feitas essas considerações, a gente vai fazer agora a análise do artigo 145, que justamente trata da natureza da ação penal no capítulo dos crimes contra a honra. Então, diz aqui, nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Depois faz salvo quando. Isso significa o quê, num primeiro momento? Que a regra geral é que os crimes contra a honra se apura mediante ação penal privada. Daí nós teremos o quê? Exceções a essa regra. Então, a regra geral é, nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, numa injúria, calúnia, difamação praticada contra um particular, ou seja, o vizinho xingou a vizinha, o marido xingou a esposa,
somente se procede mediante queixa-crime. Ação penal, portanto, privada. Aí vem as ressalvas. E aí que a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção para saber quando ela será pública, condicionada ou incondicionada, porque daí não vai ser tratada aqui a incondicionada, né? Por que é importante isso? Porque eu já mencionei para vocês que quando vocês estiverem tratando da retratação, diz aqui, o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. É necessário que a gente consiga identificar a natureza da ação penal. Se for ação penal privada, é possível retratação. Se for ação penal pública, não será possível retratação. Então, a gente tem que, às vezes, quando está determinando a aplicação de um instituto previsto nos crimes contra a honra, conhecer a natureza da ação penal. Porque, digamos que fosse uma ação pública aqui, a retratação não seria permitida. Então, o legislador determinou que a regra geral é os crimes previstos nesse capítulo, ou seja, qual capítulo? Do capítulo dos crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Somente se procede mediante queixa. Aí diz aqui, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta a lesão corporal. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Perceba que quando ele fez essa ressalva, ele está dizendo, salvo, ou seja, a ação penal é privada, salvo a hipótese do artigo 140, parágrafo 2º, quando da violência resulta a lesão corporal. E percebam vocês que, a princípio aqui, não existe nenhum requisito de procedibilidade. Então, essa ressalva nos indica o quê? Que a ação penal, nesta hipótese, será pública incondicionada. Diz aqui, nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, que é a injúria real, da violência resulta a lesão corporal. Então, o que nós chegamos à conclusão aqui? Quando ele fez, percebam que eu falei que a gente identifica a ação penal privada ou pública condicionada quando o legislador faz isso de forma expressa. Quando ele deixa como exclusão, a ação será pública incondicionada. Então, ele diz que aqui no começo, os crimes mediante queixa. Salvo quando na injúria real, ele não fez nenhuma referência. Então, a rigor, eu colocaria aqui que a injúria real seria pública incondicionada, quando da violência resulta a lesão corporal. Só que aqui nós temos que tomar cuidado um pouquinho. O que é injúria real? Nós vimos que na injúria real é a prevista no parágrafo 2º. Ou seja, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, e por sua natureza, ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Mas quando a gente leu ali o artigo 145, nós vimos aqui que, salvo quando no artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta a lesão corporal. Então, percebam que ele fez referência expressa aqui à injúria real praticada com violência. Ele não fez referência à injúria real praticada por vias de fato. Isso indica o quê? Que a injúria real praticada por vias de fato entra naquela regra geral lá, que os crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa. Quando ele fez a ressalva no 145, ele não fez referência à injúria, parágrafo 2º, quando ele só fez de forma expressa, parágrafo, da violência resulta a lesão corporal. Então, vamos lá. Regra geral, ação penal privada. E inclui aí também a injúria real praticada mediante vias de fato. Então, a injúria real praticada mediante vias de fato entra na regra que foi estabelecida. Os crimes previstos nesse capítulo somente se procede mediante queixa. Quando ele fez a ressalva, ele não incluiu na ressalva a injúria real praticada mediante vias de fato, portanto, fica na regra geral. Aí nós temos que fazer mais uma consideração. Por isso que a gente precisa, nesse ponto, gente, a gente precisa prestar atenção, porque ela tem não é pegadinha, mas a gente tem que interpretar isso aqui de forma bastante cautelosa.
Então, o que nós tivemos? Que o crime comum de injúria, difamação e calúnia, ação penal privada. Nós vimos também que a injúria real praticada por vias de fato continua ação penal privada. A rigor, nós teríamos somente a injúria real praticada com violência com resultado de lesão corporal. Então, como não tem nenhuma ressalva, podemos interpretar isso aqui como uma ação penal pública incondicionada. Só que nós já estudamos o artigo 129 do Código Penal. E naquela oportunidade, quando a gente trabalhou a natureza da ação penal do crime de lesão corporal, nós vimos que houve uma alteração da natureza da ação penal no crime de lesão corporal quando se tratava de ação de lesão corporal dolosa leve e a lesão corporal culposa, né? O artigo 88 da Lei 9.099/95, que era dos crimes de menor potencial ofensivo, né, da Justiça da Especial do GCRIM, ele disciplinou que a lesão dolosa leve e a lesão culposa se apura mediante representação do ofendido, ou seja, depende de representação do ofendido. Isso a legislação especial estabeleceu lá no artigo 129. Com isso, o que nós temos que tomar cuidado? Quando o legislador não fez ressalva aqui, né, que depende de queixa, crime ou representação, ele não fez qualquer ressalva, a gente chegaria à conclusão de que a injúria real praticada com violência, que resulta lesão corporal, seria toda ela pública incondicionada. Só que, como nós vimos, o crime de lesão corporal dolosa leve se apura mediante ação penal pública condicionada por força do artigo 88 da Lei 9.099/95. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que quando a injúria real for praticada com violência, mas resulta em lesão corporal de natureza leve, ela será pública condicionada à representação do ofendido, por força lá de interpretação do artigo 88 da Lei 9.099/95. A injúria real praticada com violência que resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aí sim, ação penal pública incondicionada. Então, até aqui, o que nós temos? Que a regra geral determina que a ação penal seja privada. E nós estamos chegando à conclusão que a injúria real com violência, lesão grave ou gravíssima, pública condicionada, perdão, ação pública incondicionada. Injúria real praticada mediante violência, que resulta lesão corporal de natureza leve, será pública condicionada à representação do ofendido por força do artigo 88 da Lei 9.099/95, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Depois eu faço um outro resumo para ficar mais tranquilo para vocês. E vimos também nessa primeira parte do parágrafo, que é o caput, que a injúria real praticada mediante vias de fato se apura mediante ação penal privada. Aí prossegue o legislador. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141. Ou seja, depende de requisição do ministro da Justiça quando o crime for praticado contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Certo? Então, vamos lá. Diz aqui, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça no caso do inciso 1º do caput do artigo 141. Portanto, calúnia, difamação e injúria, em que a vítima for presidente da República ou chefe de país estrangeiro, depende de requisição do ministro da Justiça. Então, portanto, é uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Quando? Quando a vítima for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E prossegue o legislador. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, que é justamente, gente, os crimes praticados, quando o crime for praticado contra o funcionário público em razão das suas funções. Então, voltando lá no 145.
Então, diz aqui que será pública condicionada a requisição do ministro da Justiça quando a vítima for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E será pública condicionada à representação do ofendido quando a vítima for funcionário público, desde que as ofensas sejam referentes ao exercício da sua função. E prossegue ainda, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código, que era justamente, eu adianto para vocês aqui, a parte da injúria com preconceito, né? Então, diz lá, o artigo 140, injuriar alguém ofendendo a dignidade e o decoro. E a figura do parágrafo 3º é aquela figura qualificada. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, né? Então, nesta hipótese da injúria qualificada por preconceito, a ação será proposta mediante representação do ofendido. Então, recapitulando aqui, porque fica um pouco confuso, né? Veja lá, nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, é a regra geral. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Aqui eu poderia entender que seria tudo público e incondicionado. Mas percebam, o 140, parágrafo 2º, está se referindo à injúria real. Só que nós vimos que a injúria real ela é praticada não só mediante violência, mas também mediante vias de fato. Como aqui só fez referência à violência, então ficou excluída a vias de fato. A vias de fato, portanto, ou seja, injúria real praticada mediante vias de fato, ela será ação penal privada porque ela entra na regra geral aqui. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. E aquela resultante de violência com lesão corporal leve será pública condicionada à representação do ofendido por força do artigo 88 da Lei 9.099/95, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, quando que ela será pública incondicionada? Só tem, gente, uma hipótese, e aí que é a dica, para vocês guardarem as exceções. Só tem uma hipótese em que a ação penal será pública incondicionada. Ou seja, é a injúria real praticada mediante violência, quando resulta lesão corporal grave ou gravíssima. Certo? A única hipótese, portanto, de ação penal pública incondicionada nos crimes contra a honra vai acontecer quando houver injúria real praticada com violência, com resultado lesão grave ou gravíssima. Ou seja, gente, não existe crime de calúnia ou difamação que se apure mediante ação penal pública incondicionada. E nem todas as injúrias. Só a injúria real praticada com violência, desde que a vítima suporte lesão grave ou gravíssima. Certo? Quando que ela será daí pública condicionada? Então, a gente vai guardar as exceções, porque a regra geral é que a ação penal será privada. Então, as exceções, ela será pública incondicionada somente na hipótese de injúria real praticada com violência, desde que resulte em lesão grave ou gravíssima. Quais são as hipóteses em que a ação penal será pública condicionada? Ela será pública condicionada por requisição do ministro da Justiça, quando a vítima for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Será condicionada à representação do ofendido na hipótese da injúria real praticada com violência, desde que resulte lesão corporal de natureza leve. Será pública condicionada à representação do ofendido na hipótese em que for a injúria preconceituosa, ou seja, no caso da injúria que se referia a cor, etnia, origem e mais. Nas demais hipóteses, a ação penal será privada, certo? Então, vamos lá. Se um crime foi praticado contra o delegado de polícia, ele é funcionário público.
Portanto, a ação penal será pública, condicionada à representação do ofendido. Se o crime foi praticado contra o presidente da República, a ação penal será pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se o crime foi praticado com preconceito, fazendo referência à raça, cor, etnia, origem, religião, a ação penal será pública mediante representação do ofendido. Nos demais casos, a ação penal será privada, certo? Então, nós temos que vocês... É mais fácil para vocês guardarem as exceções do que a regra geral. A regra geral é privada. Quando que ela será pública incondicionada? Só tem um caso. Injúria real, praticada com violência, resultado, lesão grave ou gravíssima. Então, só tem um caso de pública incondicionada. O que vocês têm que tomar cuidado e anotar ou prestar atenção direitinho é quando que ela será pública condicionada à representação do ofendido. Quando for funcionário público a vítima ou a injúria preconceituosa. Ou quando a injúria for real, praticada mediante violência, com resultado, lesão leve. Nos demais casos, a ação penal será privada. Alguma dúvida aqui, gente? Vamos ver se aqui no... Aqui no slide que eu coloquei para vocês, perceba aqui, ó. Regra geral, ação penal privada. Pública condicionada, injúria real, parágrafo 2º, lesão leve. Pública condicionada, funcionário público, artigo 140, mediante representação, desde que tenha relação com a função. E faltou um caso aqui que vocês podem acrescentar aqui, que é a injúria preconceituosa, que é o artigo 140. Então, será pública condicionada, letra C. Pública condicionada, quando for a injúria real, artigo 140, parágrafo 3º. Perdão, não é injúria real, a injúria preconceituosa, artigo 140, parágrafo 3º. Então, aqui, vocês têm as regras todas estabelecidas, só faltou o item C aqui para vocês. Pública condicionada, artigo 140, parágrafo 3º, que é a chamada injúria preconceituosa. Aí nós temos a injúria, os crimes contra a honra praticados contra o presidente da República ou chefe de país estrangeiro, que é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E, por último, pública incondicionada é injúria real com lesão grave ou gravíssima. Então, eu fiz para vocês aqui, só se atente que o único item que faltou aqui é o item C, da pública condicionada, quando for a injúria prevista do parágrafo 3º, que é a injúria preconceituosa. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Alô, vamos falar. Eduardo? Oi. Uma dúvida, será que ficou com o pessoal? Por enquanto, ninguém comentou nada ainda, professor. Porque isso aqui, gente, é extremamente Parece que está todo mundo entendendo. Por que eu falei da importância disso? Porque vocês têm que saber a natureza da ação penal para poder responder uma pergunta sobre retratação. Certo? Todas as ações penais públicas condicionada ou pública incondicionada não vão admitir retratação. Então, se eu faço uma pergunta a respeito de retratação, obviamente que vocês vão ter que saber qual é a natureza da ação penal para poder responder essa questão. Professor, uma dúvida. O senhor falou que o presidente é o ministro da Justiça que propõe a ação. Não é que propõe a ação. Vamos lá. Vamos lá. Até foi denúncia, ele tem que requisitar. Na verdade, vamos fazer uma explicação mais completa aqui. A gente tem que entender na prática que requisição do ministro da Justiça tem que ser entendida como representação do ministro da Justiça. A lei fala requisição do ministro da Justiça. E vamos fazer as considerações em relação a isso. Porque o ministro da Justiça, quem promove a ação penal pública é só o Ministério Público, só o promotor de justiça.
Então, quando eu falo requisição do ministro da Justiça, é como se fosse uma representação do ministro da Justiça dirigida a quem? Ao Ministério Público. Certo? Certo. Por que o termo está equivocado? E no Código Penal, o projeto de alteração do Código Penal, que tramita no Congresso Nacional já tem 10 anos, lá eles fazem essa modificação, eles colocam representação do ministro da Justiça. Por que é isso? Porque a gente tem que entender o significado da palavra requisição. Quando se requisita alguma coisa, você não está pedindo, você está determinando. Certo? Mas perceba, o promotor de justiça requisitou a instauração de um inquérito policial ao delegado. O juiz requisitou um documento para um determinado departamento ou autoridade. Ele está determinando isso. Então, não cabe àquela autoridade que recebeu a requisição discutir se vai cumprir ou não vai cumprir. Então, quando eu requisito a instauração do inquérito policial para o delegado, não cabe a ele discutir comigo se ele vai instaurar ou não. Ele tem que instaurar, porque é requisição. Só que a legislação faz referência à requisição do ministro da Justiça, que, obviamente, será dirigida ao promotor de justiça. Só que essa requisição, isso de forma pacífica, ela é entendida como representação. Por quê? Porque se fosse entendida como requisição, o promotor seria obrigado a promover a ação penal. E o promotor de justiça só promove a ação penal quando ele entende o quê? Que existe um crime que foi praticado. Certo? Então, se houve a prática de um crime, a gente promove a ação penal. Então, eu não posso ficar à mercê da vontade do ministro da Justiça. Digamos que agora o Bolsonaro sentiu-se ofendido porque alguém fez algum comentário não ofensivo, mas fez lá uma crítica, que não era ofensivo, mas fez uma referência. O ministro vem e requisita ao Ministério Público a instauração de processo criminal. O promotor se veria, nessa hipótese, procurador da República, obrigado a promover a ação penal? Não, se ele analisa e verifica que o fato é atípico, é óbvio que ele não vai promover ação penal nenhuma. Porque a ação penal, ela é de iniciativa do Ministério Público. Por isso que é entendido na prática, e vai ser modificado no projeto, requisição, leia-se, representação. Certo? Então, não é promovido pelo ministro da Justiça. A requisição ela é direcionada ao promotor de justiça, que vai avaliar a existência de indícios, a existência do crime para promover a ação penal. Uma outra dúvida que surgiu, professor. Vai lá. No caso, por exemplo, o senhor citando o caso do presidente e o ministro. Se o presidente se sente ofendido, ele quer abrir essa representação, ele manda o ministro abrir. E ele acha que não é necessário. Como é que fica nesse impasse? O ofendido e aquele que tem o direito de abrir? Ele vai ter que cumprir a ordem do presidente, que o presidente está determinando isso. Se não cumprir, vai acontecer o que aconteceu aí com o Moro. Ele manda o ministro embora. Tá entendendo? O ministro pode falar, eu não vou assinar isso aqui. Ele muda o ministro. Né? Então, agora o ministro das Justiças normalmente vai cumprir. Ele se vê obrigado, ele está cumprindo a ordem do presidente da República. É mais um indício. Quando ele vai falar o seguinte: tudo bem, ministro, presidente, eu vou mandar lá, mas o promotor não vai dar sequência, vai passar vergonha. Entendeu? Por isso que aqui a requisição tem que ser lida como representação. Entendi. Mas a lei hoje fala requisição do ministro da Justiça. Mas nós, e a jurisprudência, entendemos como representação. Por quê? Porque se eu estiver diante de um fato atípico, eu não sou obrigado a promover ação penal. E o Procurador-Geral da República não vai fazer a mesma coisa, ele não vai promover ação penal. Certo? Então, aqui, na verdade, é que a representação, o presidente não faz a representação, ele tem um braço dele que faz, que é o ministro da Justiça. E eu, na minha ignorância, a representação era mais forte que a requisição. Não. Está representando, essa é uma manifestação de vontade de que alguém seja processado.
A representação nada mais é do que isso. Eu estou manifestando o meu desejo de que o autor do fato seja processado. A requisição é exigência. Então, quando eu requisito o inquérito policial, o delegado tem que instaurar. Se o juiz requisita um documento a alguém, vai ter que oferecer esse documento, sob pena de responder pelo crime de desobediência. Então, se a autoridade policial fala, não vou instaurar, eu posso processar ele por desobediência. Porque não foi um pedido, foi uma requisição. Seria uma ordem. É uma ordem, cumpre. Senão, é processo por desobediência. Certo? Por isso que o termo está equivocado ali, nesse contexto. Quando é o requisito do inquérito policial, o contexto é o correto. Estou requisitando, estou pedindo. Se o juiz requisita, que nem aconteceu, você não viu que o Bolsonaro, num determinado momento, chegou a ameaçar que não fosse entregar lá o telefone dele, caso viesse a requisição de busca e apreensão e tudo mais? Ele vai responder por desobediência. Quando se determina, ou cumpre ou responde. Mas mesmo ele sendo presidente, ele tem que cumprir essa situação? Tem. Você existe num processo, num sistema democrático, existem três poderes. O judiciário tem o direito, tem a prerrogativa, tem o poder de requisitar. Eles chegaram a ventilar até a hipótese, Eduardo, de não mandar a fita, o vídeo da reunião. Só que daí o setor jurídico lá, o ministro falou, meu amigo, você vai quebrar a tua cara. Você vai incorrer em crime de responsabilidade até. Aí eles mandaram a fita. Agora ele está ventilando, eu já vi na imprensa, já vi ele falando, que se requisitassem o telefone, ele não ia entregar. Isso é o que diz, é aquela bravata. O cara está lá tentando fazer um alarde, fazendo um rolo, para ver se intimida a autoridade, para que a autoridade não requisite isso. E ele alega o quê? Isso aí vai causar uma crise institucional muito grave. Por que a crise institucional vai ser instalada? Porque ele está descumprindo uma ordem judicial. Isso vai ter consequências. Aí vem o filho dele e fala, não é questão de se vai ter ou não golpe. Isso acho que o Eduardo falou, Bolsonaro. É quando vai ser. É outra ameaça direta. Que ele já está indicando que se houver ingerência do Supremo Tribunal Federal, eles vão dar um golpe. O que é o golpe, gente? O golpe é justamente o descumprimento dos preceitos constitucionais. Eu estou deixando de lado a Constituição, os poderes constituídos, e passo a exercer o quê? Como ditador. E aí eu não cumpro mais, como já aconteceu no passado no Brasil. Aí teve o ato institucional AI-5 e tudo mais. Enfim, ele fecha o Congresso, destitui os ministros e acabou. Quem manda sou eu. Isso é o que o Eduardo, inclusive, está aí ventilando aí nas redes sociais. Mas, por exemplo, ele poderia destituir esse Congresso e ele colocar novos ministros, tudo novo lá? Isso é golpe. Para isso só existe uma forma de você fazer golpe, Eduardo. Se você tiver o apoio das Forças Armadas e ela tiver a condição disso. O golpe é o rompimento das instituições. Isso já teve no passado. Houve um golpe. Eles fecharam o Congresso. Depois reabrir, eles tiraram os poderes. Teve deputado cassado, teve ministro da Justiça cassado, perdão, ministro do Supremo Tribunal cassado. Aí eles fazem uma nova Constituição, que são, na verdade, constituições determinadas por ditador. Nós temos isso aí no passado. Então, quando se fala em rompimento, ou seja, crise institucional, é uma divergência. Se ele, porventura, fizer isso, você pergunta, ele pode? A lei não permite, a Constituição não permite. Por isso que o nome é chamado de golpe. É o rompimento das instituições, do regime democrático. Aí vem o ditador. Agora, para isso, ele tem que ter o quê? Condição para se manter no cargo nessas condições. Senão, se o golpe der zebra,
ele sofre impeachment em seguida. Ele já vai ter uma determinação de afastamento dele do cargo e um abraço. Ele vai sofrer o processo de impeachment e vai perder o cargo. Por isso que o tempo todo ele fica colocando lá que as Forças Armadas, quando ele foi domingo agora sobrevoar com helicóptero, onde estava tendo manifestação, ele mandou um recado. Ele fez o sobrevoo dele junto com o ministro da Defesa. Qual o recado que ele está mandando? O Exército está comigo. As Forças Armadas estão comigo. Insinuando da possibilidade de um golpe. Se ele fracassar, Eduardo, é o ferro total. Acabou a farra dele. Entendi. O cara, para dar um golpe, porque tem situações em que se tenta o golpe, não dá certo. Ele, se ele for tomar essa medida extrema, ele tem que ter certeza de que ele vai conseguir bancar isso. Porque o que acontece? Com certeza absoluta, a população vai para a rua no dia seguinte. Por mais que você discorde do STF, você não vai aceitar ditador. Aí vai a população para a rua, ele vai ter que botar o exército contra a população. Não vai conseguir colocar a polícia militar, porque a polícia militar pertence aos estados. E os estados não vão aceitar. Entendeu? Pessoal, com isso a gente encerrou aqui. Eu estou vendo que falta um minuto, a gente vai encerrar a aula. Hoje não vamos começar outra, porque terminamos o crime, tá bom? Vocês mandaram o RA já? Já, a maioria mandou já, professor. Então tá jóia. Daí eu vou deixar, tá encerrando aqui, todos mandaram. Eu vou, amanhã é o professor Jomar e na semana que vem sou eu novamente, tá bom? Tá jóia. Até a semana então, professor. Boa semana. Boa semana para vocês e de aula. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.